pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá aqui do Cartas de Tarot, trazendo conselhos e direcionamentos para vocês através das cartas. Hoje é segunda-feira, dia de lua, então um dia voltado com uma energia propícia para emoções, relações, tudo voltado, tá? Para esse lado mais assim de sentimentos realmente nossos, tá bom? As tiragens, elas são atemporais, tá? Independente do dia, tá? Da semana, né? A hora que esse vídeo te encontre. Com certeza terá alguma mensagem para ti, mas, claro, como ela é uma tiragem coletiva, né? Nem 100% vai ressoar com vocês. Gente, hoje eu tô até sentindo um pouco de atraso aqui na minha escuta, porque eu tô gravando o vídeo de fone para ver se melhora um pouquinho, tá, o áudio para vocês. E também porque o meu vizinho, ele tá numa reforma, assim, ad eternum, não acaba nunca. É cada dia uma bateção, é serra, enfim. Mas vamos que vamos, né? Sem mais muita divagação minha aqui. Então, pro tema de hoje, como estão as minhas relações, como as pessoas estão com relação a mim, tá? Temos duas opções. O tarô das bruxinhas, tá? Com o gatinho, esse tarô lindo aqui, né? O Everyday Witch, com esse fundinho azul. E o tarô The Wild Unknown, esse tarô aqui com fundo preto, tá? Ele é um tarô mais monocromático, com algumas pitadas de cores que eu acho linda. E ele tem também bastante bichinhos, tá? Então, vamos lá. Engraçado que, como a gente canaliza, né, a energia das pessoas até para fazer as leituras, me deu um pouco de falta de ar. O que está deixando vocês aí sem fôlego? Espero que seja algo positivo, né? Vamos lá, então, com a primeira opção. Como estão as minhas relações? Como as pessoas estão com relação a mim? Ó, tô meio travado, ó, tá vendo? Tá até difícil aqui baralhar. Vamos soltar essas travas, gente. Desapego, solta situações pro universo, que tudo que for seu vem pra ti, no seu caminho. Deixa eu diagramar melhor aqui, né? Peraí. Eita, quanto arcano, gente! Bom, vamos lá. Como estou, né, com relação às minhas relações? Olha que redundância, né? Que pleonasmo. E como as pessoas estão com relação a mim? Gente, vocês estão passando por um momento, assim, até mais espiritual. Acho de conexão de vocês mesmos consigo, uma jornada aí de autoconhecimento com relação à sua fé, ou você está num momento que você está expandindo, né, assim, o seu conhecimento com relação à fé. Então, pode ser, por exemplo, você está indo para novas igrejas, você está indo para novos locais, né, que tenham a ver, por exemplo, com algum cunho espiritual, algum cunho religioso. É alguma nova prática, é um grupo de oração, um grupo de meditação, um grupo de estudos, assim, voltados para espiritismo, para ocultismo, não sei. Ou, claro, né, também está muito ligado com um momento muito espiritual seu, com relação a si próprio ou com relação às pessoas. E é algo muito novo, porque vem com a carta do louco. Ao mesmo tempo, também pede para você sim se jogar nessa nova jornada, tá? Jornada espiritual ou esse tipo de relacionamento, né? Assim, é a maneira, às vezes, que você está se vendo e você está vendo também as outras pessoas ou como elas estão te vendo. Elas estão vendo você, por exemplo, ó, mais centrado, mais espiritualizado, mais focado, tá? Na sua fé, nos seus ideais. E vendo vocês, ó, com esse ar de leveza, de liberdade, de coisa nova. O louco, ele vem também, às vezes, com aquela ingenuidade, né? Com aquela coisa, literalmente, do louco, tá? De novo, a redundância. Ele traz essa coisa, assim, da ingenuidade também, da descoberta, de você ir, tá? Confiando nesse novo processo. E essa nova jornada, né? Como as pessoas estão te vendo, ou como você, né? Tá se sentindo com relação a si próprio ou a elas, tá realmente nesse início. Então, ó, vindo já da carta 0, que é o louco, né, ó, indo para o 1, que é um as de espadas. Então, vem tudo assim com relação à maneira como você está pensando com relação a si mesmo, né, ou com relação às demais pessoas. Vem trazendo, ó, toda essa parte de esclarecimento. Tá vendo que essa bruxinha, ela olha para cima? Vem esclarecimento, assim, divino, tá?
vem coisa boa realmente, vem elucidação, vem iluminação para os seus caminhos. Ou as pessoas estão vendo, né, que você realmente está se iluminando, você está indo por caminhos diferentes, novos, mas que estejam realmente mais alinhados com vocês, tá? Vem o novo aqui, essa parte mental. E vocês estão também passando, ó, por um momento que a gente fala às vezes até de karma, tá? Para quem acredita. Algum momento assim muito decisivo, tá? Da vida de vocês. Com a carta da justiça. Isso também nos faz lembrar para assim sermos justos, tá, gente? Se a gente quer atrair coisas e pessoas boas para nossa vida, claro, nem sempre, né, o 100% disso é possível, porque tem coisas que a gente passa que, uma, a gente não controla, dois, por mais que seja difícil, vem para nosso aprendizado, lição. Porque vocês sabem, não adianta romantizar o aprendizado, a gente não aprende por amor. A gente não aprende ali de uma maneira fácil, deveria, né? Claro, se a gente tivesse mais desperto, mais atento, né? Mais receptivo e sensível, tá? Essas coisas. Mas normalmente a gente tá muito cru, muito parrudo com relação a isso. Porque realmente coisas difíceis doem, não é fácil desapegar, não é fácil a gente reconhecer as nossas sombras, os nossos defeitos, o quanto sim a gente faz mal para nós mesmos e para as outras pessoas, tá? Não somos alecrins dourados. Mas vem esse senso de justiça, vem coisas boas sim, no seu caminho vem colheita. Claro que assim, se você sabe, você tá martelando aí na tua cabeça alguma coisa que você fez, que o seu próprio senso de julgamento aqui, ó, ele não tá legal, ele tá te cobrando alguma coisa, então, sabe, aquela coisa, quem deve teme. Revejam, se vocês precisarem fazer uma conciliação, sabe, uma reconciliação, um encontro ali de contas, façam, gente, acreditem. É muito evolutivo, é muito maduro da nossa parte a gente reconhecer os nossos erros, saber pedir desculpa, saber perdoar também. Não é romantizar também o perdão, tem coisas que as pessoas fazem que é horrível para nós. Só que ao mesmo tempo a gente ficar ali ruminando aquela coisa ruim, a gente ficar revivendo, relembrando aquela memória que ela não é agradável, isso faz mal para nós mesmos. Tenta, claro, soltar. O perdão, ele diz muito mais sobre nós do que sobre os outros. Para você se encontrar leveza e paz de espírito. Por que eu falo isso? Porque o jogo fecha justo com o 3 de espadas, gente. Então tem alguma coisa ainda que tá doendo sim, ó, o coraçãozinho, que tá te deixando incomodado, de coração partido, sabe? Eu só pulei um pouquinho porque assim, como eu tava falando dos nossos aprendizados não serem fáceis, vem aqui o Pajem de Copas. E ele tá literalmente aqui, tá vendo, numa tela? Então ele tá exercendo um estudo, o lado criativo dele, tá? E o Pajem de Copas, ele é uma figura, né, assim, falando da corte do tarô, ele é o valete, né, o pajem, ele ainda está crescendo, ele é uma figura menor, ó, tá vendo que ele é até representado como assim um pré-adolescente, um adolescente, então ele está em fase de crescimento e amadurecimento. Então ainda tem sim alguma coisa imatura, alguma coisa inocente dele, ó, ingênua. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas para nós, não é nem na maldade, é pela própria limitação dela, ó, porque ela ainda não passou por aquilo, ela ainda não aprendeu, às vezes ela não tem consciência, discernimento que aquilo não é legal, tá? Por que eu falo isso? Porque tá bem aqui na mesma linha do louco. Então, às vezes a pessoa que sim, dá uma de louca, mas às vezes ela não sabe que ela tá fazendo o errado, tá? E é muito cômodo a gente falar, fulano fez mal para mim, ciclano me prejudicou. O quanto a gente também tem responsabilidade em permitir certas coisas. Eu acho que assim, quando alguma coisa acontece de desconfortável, de desfavorável na nossa vida, se é uma primeira vez, a gente tá inocente, ó, na energia do louco, de um pajem. Quando é a segunda vez que acontece, já vem o alerta. Peraí, isso é um padrão? É alguma coisa que eu tenho que olhar, né? A terceira desculpa, aí já é estupidez nossa. É a gente permitindo que aquela situação ocorra ali, tem uma repetição, né? Então, por isso, ó, vejam quem que é esse capataz, até falando aqui da justiça. Se são os outros ou se é você mesmo. Reconheça. E claro, como voltando, abre o jogo com o Papa, tá? Ele traz essa parte de iluminação, de guia espiritual, não apenas falando de religião e de fatores externos, gente. Às vezes você vai numa igreja que você quer ouvir a palavra de uma outra pessoa. O divino e Deus habita em nós. Nós temos as respostas por causa dessa centelha divina, entendeu? Então nós somos as melhores pessoas que sabemos como ir, para onde ir, como ser tratado, como ser valorizado, como não ser, como traçar limites e como saber sair de pessoas e situações. Tá bom? Então é isso, gente, para quem escolheu o montinho número 1.
vamos agora para o montinho número 2. Como estão as minhas relações? Como as pessoas que estão ao meu entorno me veem? Novamente, gente, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada pelos likes, pelos comentários, por compartilharem o conteúdo com outras pessoas, né, que vocês acham que vão gostar desses temas. Se inscrevam no canal, também estou no Instagram e no TikTok. A mãe tá on. Muita coisa para administrar, mas tá on, gente. Ai. E vamos. Eita, como embaralha, né? E uma sempre quer sair. 3 de ouros. A lua. Já teve um final diferente. Eu ia falar, está semelhante com o montinho número 1, para quem sentir de voltar lá, né? Às vezes o recado complementa, tá? Mas ele finalizou melhor, tá? Porque finalizou aí literalmente com 2 de copas, né? A carta queridinha dos apaixonados. Mas vamos lá, gente. Como estão as minhas relações? Como as pessoas estão te vendo? Ou até como você tá vendo, tá? Os seus relacionamentos. Qual que é a sua visão com relação a isso? E até às vezes a sua própria imagem, tá? As pessoas estão vendo vocês como pessoas colaborativas, que estão trabalhando junto, trabalhando em equipe, tá? Se é para um relacionamento aí, para a vida afetiva, se é um relacionamento familiar, com amigos, o que e quem você mentalizou, tá? Para essa leitura. Às vezes é um relacionamento de trabalho. Com relação aos compromissos, você tá, a redundância, está comprometido, você está dedicado a trabalhar em equipe, a ter os esforços juntos, porque abriu com 3 de ouros, ele fala sobre essa colaboração, sobre essa cooperação, tá? Para vocês, algumas coisas, por exemplo, vocês ainda também devem estar com essa sensação de não estar muito às claras, ou vocês estão sentindo muita coisa em demasia. Lembre-se que pelo menos hoje, acho que foi hoje ou ontem, ai, não lembro agora, perdão, gente. Saímos de Mercúrio retrógrado, então para quem acredita nessas energias, essa sensação aqui é de melancolia, de confusão, de má interpretação, falha em comunicação, equipamentos, etc e tal, tende a cessar, tende a diminuir, tá? Mas eu falo, né, cada tarô ele traz uma arte própria para a gente interpretar. E nesse tarô aqui do Auran, ele mostra a lua, não no sentido assim de coisas tão obscuras, né, ou de melancolia, mas como literalmente uma luz aqui, ó, em meio à escuridão, em meio à noite, tá? Então vocês estão conseguindo, sim, às vezes sair dessa sensação de incerteza, de eu acho que ir com 3 de ouro, gente, tateando, andando, sabe, por um terreno sólido. Vindo aqui com a carta da Rainha de Espadas, gente. Olha que coruja linda, maravilhosa. Enfim, né, voltando a pessoa aqui, né, se exalta. A Rainha de Espadas era uma rainha extremamente inteligente, assertiva, até assim cirúrgica, direta, reta. Com ela as coisas são transparentes, não tem rodeio. Então assim, você pode estar nessa energia, independente se você for homem ou mulher, tá? Ou tem alguma pessoa aqui, ó, que você mentalizou, enfim, que tem essa energia, ou realmente é uma mulher, tá? E é uma mulher muito objetiva, é uma mulher que você pode ir a se aconselhar, que ela vai te dar conselhos, assim, extremamente lógicos. Às vezes soa-se um pouco frio, mas é porque a pessoa, ela consegue, sabe, sair um pouco ali das emoções, né, daquela coisa mais fantasiosa, do sentir, pro racionalizar. Tá? Às vezes pode sentir, né, por exemplo, que algum conselho, que alguma dica, ou até o tom, às vezes, de conversar com essa pessoa, ele é assim, mais brusco, mas não que seja algo ruim, é só uma pessoa extremamente voltada, orientada para o que é sólido, tá? Pelos próprios objetivos mesmo, para os resultados. E isso, gente, está trazendo iluminação para vocês, ó. Aqui embaixo a gente tem a carta do pendurado, por isso eu falo, gente, independente dos baralhos, a gente está, acho que, formando aqui, né, uma energia, né, as pessoas que estão assistindo, enfim, a nossa egrégora, tá? Que estão se repetindo alguns recados. Então, ó, de novo saindo a carta do pendurado, então aqui é um morceguinho, ele tá, ó, literalmente de ponta cabeça, então você pode sentir que algumas coisas vêm, sabe, de pernas pro ar, alguma coisa que mudou aqui, por isso que você tá, ó, numa energia de 3 ainda caminhando, se conciliando, se acostumando com tudo isso aqui, né, ó. Estão andando, né, a passos lentos, mas passos mais firmes, saindo dessa confusão, vendo luz aqui, né, para
para o pendurado, que ele traz, né, é assim, como você está de ponta cabeça, para você literalmente ver as coisas sobre outra ótica, sobre outro ângulo, sair fora da caixinha, pensar realmente diferente, tá? E isso é muito interessante, porque eu falei da parte de iluminação. O pendurado, ele está complementar aqui, gente, com o eremita. O eremita é a figura do tarô, que ele é aquele sábio, aquele senhor. Então, assim, a gente adquire sabedoria, amadurecimento com as experiências, independente de idade, tá? Porque tem pessoas jovens que elas já passaram, às vezes, por tanta coisa, ou já traz realmente uma coisa nata, né? Dentro de si, tanta sabedoria, que a idade literalmente é só um número nesse caso. Então, a pessoa, ela tem, ó, o próprio senso de iluminação. Ela mesma é sua própria guia. E o eremita, ele é, né, aquela figura mais reclusa, ela vai ser aquela pessoa que ela volta para dentro de si ou para o divino, né? Por isso que eu falei que uma leitura também está muito conectada à outra. Ela vai para dentro de si, para o divino, para encontrar, sabe, as suas respostas, saber para onde ir, como chegar, como fazer e também como não ir, não chegar, não fazer, se afastar, tá? Então, assim, vocês podem estar atraindo, né, pessoas, relações assim, tá? Ou você está nesse momento, as pessoas estão vendo você realmente indo para uma jornada, assim, de maior sabedoria. Por mais que você esteja caminhando só, você está crescendo, amadurecendo, trabalhando no seu próprio desenvolvimento. E a gente trabalhando, né, em nós mesmos, a tendência, seja rápida ou longa, demorada, é encontrarmos coisas, situações e pessoas mais alinhadas com o que buscamos e também com aquela similaridade nossa. Fechando o jogo aqui, gente, com o 2 de copas. Então, o 2 de copas, ela é aquela carta da parceria, do compromisso, de você realmente se relacionar com pessoas ou, né, com situações que sejam, tá? Como eu falei, semelhantes a vocês. Tá? Então, tem sim que passar, às vezes, por essas situações, às vezes, de ficar um pouco mais sozinho, sabe? Por exemplo, não sei, se alguém recentemente terminou um relacionamento e tem aquele, desculpa a palavra, gente, fogo no rabo de logo entrar em outro, pergunte-se, por quê? Por que você tem que sair de um e entrar em outro? O que que te falta? O que que você ainda não conseguiu preencher sozinho, que você precisa, assim, do outro? Ego. É uma codependência, é uma carência, aquela sensação de desamparo, de estar sozinho, de não ter ajuda, não sei. Nós somos completamente capazes de fazermos as coisas por nós mesmos, gente. Claro, se é algo que a gente está às vezes doente, com alguma limitação física, né, alguma limitação emocional, procurem ajuda. Só que não é procurar qualquer ajuda, é procurar ajuda profissional. E você também, volta a falar, fazer a sua parte, o seu trabalho em equipe. Você está se cuidando? Você já fez algum exame? Entendeu? Você faz uma atividade física, alguma atividade assim para sua mente, para você se acalmar, se desestressar? É o cuidar de si, sabe? Não é só uma coisa. Ah, tô me sentindo meio fraco, vou lá na farmácia e compro um polivitamínico. Tá, precisava? Aquele é meio geral, é aquela vitamina que você está precisando ou não. Então, assim, o trabalhar em equipe é você também estar amparado por diversas outras pessoas multidisciplinares que consigam, sim, te ajudar. Para você chegar assim, ó, num compromisso, numa completude de si mesmo e para com os outros também, tá bom? Então, é aquilo, ninguém dá o que não tem. Então, para a gente atrair amor, coisas boas, pessoas semelhantes a nós, né? Ou se você pensa assim, ai, tô com aquela frase, tenho o dedo podre, só tô atraindo gente assim, assim, assado. Desculpa falar isso, tá? É mexer, né? Cutucar com o dedo a ferida. O quanto você também não é assim. O quanto também você não trabalhou alguma carência, alguma coisa dentro de você que você está atraindo, sim, essas mesmas pessoas como um padrão. Então, olhe, volte para dentro de si, veja as coisas por outro ângulo, ou tente outros tipos de terapias alternativas, enfim, algum hobby, alguma coisa que faça sentido para a sua saúde física, mental, emocional e espiritual, para sim te trazer essa pessoa, né, que ressoe melhor contigo, esse trabalho que ressoe melhor contigo, essa situação, esse hobby, enfim, que realmente tem a ver contigo. Inverti aqui. Mas que aí sim vocês têm uma boa parceria, uma junção
que traga resultados, né, positivos. Relacionamento tem que vir para ser compartilhado, gente, um com o outro, para ser leve, para um apoiar o outro, não para alguém ficar sobrecarregado, não para uma pessoa só levar um relacionamento. Se é para uma pessoa só levar um relacionamento, nada melhor do que você estar sozinho e bem consigo mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Por mais, né, começou tudo muito bem, a gente vai sentindo de falar as coisas por conta aqui das cartas ou até de intuição, enfim. Espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira, ou independente do dia que vocês viram esse vídeo, dê um ótimo dia e eu volto em breve. Muito obrigada, tchau, tchau!